Muito obrigada pelo convite. Nós vamos pedir a produção aqui para fazer uma música, para irmos nos harmonizando, né? Porque este estudo, meus queridos, ele é super importante, esse estudo sobre os processos obsessivos, porque qual de nós, não é verdade? Qual de nós não tem, assim, uns companheirinhos, umas companheirinhas por perto, não é? Então, já vamos nos harmonizando para compreendermos melhor, tá bom? Ei, pessoal, boa noite. Boa noite. Quem souber, pode cantar aqui também. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada. Muito obrigada à minha companheira Shirley, né? Pegar meu óculos aqui. Então, nós vamos fazer o estudo do capítulo número 27, né? Deste maravilhoso livro aqui, Pensamento e Vida, psicografado pelo Emmanuel, através do nosso saudoso Francisco Xavier. Eu não sei se vocês sabem, este livro aqui, ele é estudado na espiritualidade. É um livro que é fontes de informações de estudo em algumas das colônias espirituais. Nós tivemos essa informação, já tem bastante tempo que nós estudamos este livro em outras casas, e tivemos essa informação, que este livro que ele é estudado. Agora vocês imaginam, não é? A riqueza que nós temos nas mãos, nós aqui, reencarnados, tendo essas informações todas. Eu costumo também frisar que Emmanuel, ele é muito romântico, não é? Então, a linguagem dele é um pouco mais rebuscada, ele tem alguns termos que são, à primeira vista, incompreendidos, incompreensíveis, mas eu acho isso ótimo, porque no afã de entender, nós vamos pesquisando, vamos enriquecendo o nosso vocabulário, porque Emmanuel é bastante erudito, mas a compreensão se faz logo, né? Então, nós vamos lendo, porque é um assunto muito delicado, não é? Como nós dissemos antes, qual de nós não tem aí, pelos nossos próprios processos de atração e de reação, os nossos companheirinhos e companheirinhas, às vezes de outras vidas, e muitas vezes dessa vida mesmo, que a gente vai angariando aí
com as nossas invigilâncias, não é? Vamos então fazendo a leitura, porque é muito linda essa questão que Emmanuel coloca aqui. Ele começa assim: observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Quem de nós não é médium? Não é verdade? Todos nós temos, em grau maior ou em grau menor, uma sensibilidade mesmo, mediúnica, não é? E essa questão dos processos obsessivos, ela é muito mais acentuada e muito mais, às vezes, drásticas em nós, médiuns, quando não evangelizamos, quando não iluminamos a nossa sensibilidade mediúnica. Então, a gente passa a perceber que grandes processos, a maioria dos processos obsessivos passa por isso aí, por uma mediunidade ostensiva, ativa, porém não evangelizada, não iluminada, não é verdade? Nos atendimentos fraternos, né, que nós fazemos, e muitos de vocês também nessa abençoada casa fazem, vocês também vão percebendo que se trata de sensibilidades ainda muito afloradas, mas ainda não disciplinadas, ainda não educadas, sabe? Assim que nós começamos a compreender isso que Emmanuel vai colocando aqui. Então, vamos lá. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. Olha que interessante. Porque, na essência, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados, a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, nós bem sabemos, né? Nós até colocamos o desenho aqui, como é que a coisa acontece. Daqui a pouco nós vamos explicar. Então, não é só dos desencarnados para os encarnados, né? Os encarnados para os encarnados, encarnados para os desencarnados. Então, tem vários tipos aí de processos obsessivos que nós vamos olhar. A mente que se dirige a outra mente cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar. Vocês percebem? É tudo no campo mental, tudo no campo vibracional, mental, energético de cada um. Fica ali, aquele campo vibracional pululando de imagens, não é? Vívidas. Prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, aqui, é ideia fixa mesmo. É ideia fixa mesmo. É um sinal, sabe, meus queridos? Um sinal bacana que a gente tem que ficar atento é quando nós começamos a ou perceber alguém, sabe, com ideia fixa, ou nós mesmos. A gente não percebe na gente, né? As pessoas que falam, olha o que é isso, você está com ideia fixa. Porque é um dos primeiros sinais, sabe? É a questão da repetição, da constância, aquela coisa assim, cadenciada, sabe? Que não muda, né? Então, vamos lá. Ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E, se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de forças, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência. Aí pronto, aí agora, não é? Se antes tinha apenas imagens e não precisava de palavras, nem de ações, agora já está no processo tão acentuado que agora já tem a percepção, né, de palavras, de sons, de imagens, que vai num crescendo, formando o círculo de encantamento. Eu adorei essa palavra, porque tudo começa assim, é verdade. É verdade. Tem processos obsessivos de fascinação que é mesmo um encantamento, sabe?
principalmente com relação... Porque nós estamos falando aqui nos processos obsessivos no geral, não é só para os médios praticantes, não é só para os espíritas, são os processos obsessivos mesmo que vão se consolidando, não é? Mas com relação aos médios, essa questão da fascinação é muito perigoso, não é? Um médium que está sendo pego nesse processo de fascinação é um perigo, e ele não percebe, né? Não quer perceber, né? Nós vamos também olhar isso. Então, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. A Sueli Caldas Schubert, ela tem um trabalho fantástico sobre processos obsessivos, e ela nos traz um termo que nós gostamos muito de usar, que é a obsessão compartilhada. Consegui abrir o som. Tudo bem aí? Então, é obsessão compartilhada. Nós temos que ter muito cuidado, porque a pessoa não percebe que ela está dando nutrição ao obsessor, ou aos obsessores. Compreende? Principalmente quando ela não admite, quando ela não aceita que ela está precisando de um tratamento, de um atendimento fraterno. Mas também existe outro tipo de processos de obsessões compartilhadas nos vícios, nas paixões, não é? É uma coisa tão simbiótica que eu já ouvi falar que o processo de ruptura tem que ser muito bem... Sabe, Léo? Estou vendo que você está me ouvindo aqui. Tem que ser um processo muito bem engendrado, muito bem planejado, porque uma ruptura de uma simbiose dessa costuma causar estragos no psique da pessoa. Tem que ser um tratamento com muita tranquilidade, com muita eficiência, porque um processo obsessivo compartilhado, e principalmente quando vem de várias vidas juntos, né? Isso acontece muito. Até, sabe quando? Vou contar para vocês. Até que nascem como irmãos gêmeos, irmãos siameses, sabiam? Até que acontece isso, né? Nós vemos muitos casos de irmãos siameses que eles nascem assim, grudados, assim, ó, que um não vê o outro, não é? Foram processos que vieram durante tantas encarnações, relações de amor e ódio, não é? E aí Deus, na misericórdia infinita dele, propicia que essas duas almas reencarnem juntas, mas juntas mesmo, para no afã de se melhorarem, uma vai ajudando a outra. Olha que espetáculo, que coisa linda, né? Vamos embora. Shirley, posso fazer Guigui, posso fazer um comentário? Sim, claro, à vontade. Ah, tá. Não, assim, você falou uma coisa que é muito legal, que é com relação a essa questão que envolve esse processo da desobsessão, como é que ele acontece, que não é uma coisa simples, né? E às vezes, quando assim, o entendimento comum é que no processo de obsessão e desobsessão é você retirar o espírito e pronto, né? Então, fala assim, quando fala em exorcismo, ou mesmo na Umbanda, né, quando fala desse processo de expulsar o espírito, passa uma ideia de que tem uma conexão ali, você expulsou o espírito e a pessoa está curada, né? Em filme tem muito isso, né? E esse negócio é muito mais complicado do que isso, né? Isso envolve uma série de variáveis aí nesse processo, que não é simplesmente você cortar um laço e pronto, né? Está resolvido, né? Muito delicado. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada por sua parte. Muito obrigada. Ô, Guigui, só um comentário também rapidinho. Quando você falou dessa conexão, né? Às vezes a relação é tão simbiótica que realmente pode levar, inclusive, ao próprio desencarne, né? Verdade. Eu não quis falar isso. Eu não quis falar isso para não assustar. Mas é verdade, viu, pessoal? Isso que a nossa irmãzinha está dizendo é verdade. É muito sério. Tem que ser, assim, muito bem trabalhado. Mas Deus está no comando também de tudo, né? Com certeza, né? Mas da nossa parte, né, tem que ser um processo bem, com muito cuidado mesmo, né?
é verdade. Então, vamos lá. Não há, por isso, olha que interessante, eu até coloquei aqui, ó, não há obsessão unilateral, não há. E outra coisa, vamos parar de culpar, né? Vamos parar de culpar os espíritos, não é verdade? Porque, na verdade, nós atraímos. Todas as nossas companhias espirituais, nós é que elegemos, nós temos esse poder, nós é que elegemos. Então, quem vai estar conosco? Né? Aqueles que se afinam conosco nas nossas mazelas, nas nossas invigilâncias, não é? E também, por outro lado, aqueles que se afinam conosco nas nossas posturas no bem, no nosso enfrentamento no bem, não é? Então, se eu sou uma pessoa ociosa, desagradável, indisciplinada, destemperada, insuportável, ríspida, irritadiça, nervosa, indelicada, quem que eu vou atrair? Quem vai andar comigo? Quais serão as minhas companhias? Exatamente este naipe de pessoas, claro, a lei das afinidades, né? Agora, se eu for uma pessoa bacana, estudiosa, legal, respeitosa, não é? Trabalhadora, esforçada, que estuda, que paga o mal com o bem, paga o bem com o bem maior, uma pessoa que já tem uma postura, não é? De mais caridade, bondade, respeito, é claro, eu vou ter ótimas companhias comigo. Percebe por que nós não podemos sair culpando, não é? Culpando as pessoas, culpando a família, culpando a espiritualidade pelas nossas mazelas? Não podemos, sabe? Eu sou uma apologista, sou defensora, sabe? Dos nossos irmãos desencarnados, porque, presta atenção nisso que nós vamos falar agora, muito antes de os acusarmos, não é? Muito antes de vociferarmos, blasfemarmos contra eles, nós temos que ajudá-los. Nós temos essa obrigação moral, meus queridos, moral, de ajudá-los, porque eles só vão crescer, eles só vão melhorar, eles só vão iluminar se nós também nos iluminarmos, se nós nos evangelizarmos. Entendem? O processo obsessivo compartilhado, ele é muito perigoso porque ele torna refém, ele torna aquele espírito que você poderia estar ajudando, aquele irmão que você poderia sentir a presença dele, um desconforto, vai procurar um passe, vai procurar uma oração. Nós vamos, inclusive, conversar sobre isso aqui, a questão dos tratamentos possíveis para estes casos, porque senão um fica refém do outro. Quando alguém nos procura, pedindo auxílio, pedindo ajuda, que está com esses problemas, né, esses desconfortos físicos, orgânicos também, psíquicos, mentais. Primeira coisa que a gente pede para ir buscar uma casa, um atendimento fraterno, tomar um passe, faz o autopasse, não é? E o culto no lar, nós vamos também falar disso aqui hoje, porque caso contrário, qual a ajuda, qual a colaboração, qual o bem que estamos fazendo aos filhos de Deus? Porque se Deus permite, vamos prestar atenção nisso, se Deus permite que alguns irmãos tão ferozes, às vezes, né, com tanto desejo de vingança, se aproximem de nós e passem a nos prejudicar, se Deus, o Pai de puro amor e misericórdia, está permitindo isso, é para que nós possamos ajudá-los. Deus confia em nós. Posso mandar essa turminha lá, né? Para o Léo, para a Simone, para Alexandre, para Jaqueline, para Vanilce, que eles vão dar conta, eles vão buscar e vão ajudar. É por isso que Deus permite, é porque nós podemos ajudar. Então, a primeira coisa, o primeiro conselho que a gente dá às pessoas que estão passando por essas provações é buscar auxílio, porque elas vão buscar auxílio para elas, mas vai ser assim, uma pleide de irmãos que serão beneficiados. Olha que caridade, gente, caridade não é só para quem a gente vê, não. Entendem? Caridade é porque a gente não vê, mas sente a presença. Essa caridade para quem a gente não vê, ela é maravilhosa. Ela, inclusive, se reflete no nosso culto do Evangelho no lar, nas nossas orações, na nossa conduta,
né, diária, entende? Mas vamos lá no Emmanuel. Não falei para vocês? Esse assunto suscita, não é? Tantas coisas boas, e é tão bom falar, não é, sobre isso. Então vamos lá, não há por isso obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio, falei, né, com vocês, de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio, aquilo que nós conversamos minutos atrás, né? A questão do encantamento. Aí Emmanuel vem cá, dando assim, ele vem desenhando agora para a gente entender melhor. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Ele traz mais um agora. Lembremos-nos ainda do disco comum. É do meu tempo, mas não deve ser do tempo de vocês, né? Ai, aqueles discos de vinis, né? E também CD, né? Vamos lá. Em cujas reentrâncias sutis permanecem sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite. Tchan, 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 tchan. O que é ebonite? Vamos lá? São aquelas chapas de resina, sabe? São resinas, viu? Resinas para revestimento, sabe? Então, vamos lá. Muitas vezes a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual. Quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de lidiar. Mas peraí um pouquinho, que sem o controle por quê? Porque a gente não se prepara para dormir direito, né? É um caso sério. Então, aquilo que nós não realizamos durante o dia, nós vamos realizar à noite, porque o espírito sai, né? Às vezes, não é? Não são todos os espíritos que alçam voos. Alguns, assim que a gente adormece, rastejam, com todo respeito pelas cobras, que nem cobras pelo chão. Nós temos que nos preparar, meus queridos, para poder dormir e sempre rogando a Deus, Senhor, toma em vossas mãos o meu espírito, toma em vossas mãos e leve o meu espírito para lugares bons, edificantes. Vamos voltar àqueles trabalhos que nós interrompemos antes de reencarnar, vamos voltar aos estudos, vamos ajudar. Aqui, eu quero fazer parte, meu Deus, dessas caravanas de luz que cruzam os espaços, principalmente agora, visitando os hospitais, não é? Levando consolo aos infelizes, principalmente a gente fica muito solidária agora a questão dos nossos irmãos em condições, né, de moradores de rua. Então, vamos pedir, porque nós podemos sim, sabe, continuar trabalhando. Não é porque o corpo está lá esticado, dormindo, que o nosso espírito vai ficar ocioso absolutamente. O espírito não dorme, não para, não retrocede, não retrograda, né? Nós podemos sim fazer parte das caravanas de luz que cruzam o espaço. Mas nós temos que pedir, não é? Então, Emmanuel, ele fala aqui que nós somos presas fáceis destes nossos irmãos, né? Desses nossos adversários desencarnados, exatamente na hora do sono, não é? A minha mãe falava que a gente amanhece como os porcos, dorme igual as galinhas. Então, porque ela queria dizer para a gente que a gente tem que realmente orar, né? Orar antes de dormir, preparar o espírito, entregar o espírito na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. Então, muitas vezes a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, ordem e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas?
é assim que nós ficamos quando a gente dorme e não cuida dos caminhos que o nosso espírito vai fazer na erraticidade. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhes os desígnios. É assim que formam estranhos desequilíbrios, que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. É verdade, é verdade. Nós sabemos de vários processos, né? Obsessivos, que levaram mesmo a fins trágicos, lamentavelmente, não é? Toda obsessão começa pelo debuxo. Achei essa frase tão boa, até coloquei ela aqui. Debuxo são esboços, traços pré-formados que ainda não foram concluídos. Então, toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Entende? A questão é o pensamento. Tudo, TUDO, começa com o pensamento. Ai de nós, se não vigiarmos o nosso pensamento. Vocês acham que os pensamentos que cruzam a nossa cabeça são nossos? Não são não. 50% dos pensamentos que cruzam a nossa cabeça diariamente não são nossos. São aqueles que nós vamos atraindo, que nós vamos puxando, ou então aqueles que já estão querendo se miscuir na nossa cabeça, na nossa mente. Olha, pensamento é uma coisa tão séria que, assim, haja visto esse livro, né? Pensamento e Vida. Nós sempre temos um cuidado muito grande com... Sabe por quê? Porque existe o poder do pensamento. Se nosso pensamento não tivesse tanto poder, não tinha problema, não. Mas o nosso pensamento tem um poder. Poder de cura, poder de persuasão, poder de soerguimento e o contrário também, poder de destruição. Entendem? Então nós temos que ter muito cuidado mesmo, que tudo começa no pensamento. São os pensamentos oportunistas, os ocultos, né? Oportunistas. Temos que ter muito cuidado. Nós colocamos aqui como uma das opções do tratamento, vigiar e orar, né? Por que o vigiar vem primeiro? Porque muitas vezes nós estamos vivenciando tantas tormentas que a gente não consegue orar, não. Você começa a orar uma Salve Rainha, daqui a pouco você vê, já é um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou então nada, ou então nenhuma oração. Então nós temos que primeiro vigiar, estabelecermos uma conexão com o alto, né? Respirar, inspirar, para nós conseguirmos manter um campo de vibrações favoráveis e a gente conseguir fazer as nossas orações, não é? Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos disse vigiar e orai, esse vigiar aí não é vigiar o outro, é vigiar a nós mesmos, para nós não cairmos, né, em tantas tentações. Porque, veja bem, nós somos muito tentados e somos muito testados, não é? Muito, muito, muito. Paulo aos Hebreus, né? Nós temos ao nosso derredor uma nuvem de testemunhas. Então, nós somos o tempo todo muito testados, muito tentados. E nisso a oração nos ajuda muito a nos fortalecermos contra as tentações, não é? Então, vamos lá, já estamos quase terminando aqui a leitura. Hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia. Inércia, Guigui? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão animada, mas eu trabalho tanto, mas aqui. Não é essa inércia que nós estamos falando, né? É aquela inércia de você
Andar para lá, andar para cá o dia inteiro, no final do dia você não saber o que foi que você fez. É um descontrole, é uma disciplina, é uma confusão enorme, a falta de auto-organização, de reorganizar-se, não é? Então, é uma questão mesmo. E também tem a questão do desânimo também. Tem uma lição no livro Jesus no Lar, que o Ney Lúcio, né, ele traz uma lição enriquecedora sobre a questão do desânimo. Como que a espiritualidade, os nossos adversários, podem minar as nossas energias, nos levar a bancarrotas morais, se nós nos dermos ao desânimo. A questão do desânimo é tão séria que isso aí é um início também de um processo obsessivo. E eu vou dar uma dica para vocês, né? A gente observa muito bem quando está se instalando um processo obsessivo, quando a pessoa não quer tomar banho, viu? Então, vocês prestem atenção. A pessoa quer ficar no quarto escuro, não quer saber de ninguém, aí também não quer tomar banho, eita, aí já acendeu os faróis, tem que ter cuidado com isso, porque a sujidade orgânica atrai a sujidade espiritual, não é? Então, hoje, pois, saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso, né, o reflexo da nossa vida em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal. Agora, olha que interessante, olha a julgada que Emmanuel faz. Quem nos vampirizando estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Ou seja, quantas vezes nós somos instrumentos de profundos desagravos e prejuízos a outrem, porque estão sendo vampirizados. Então, nós estamos sendo tão vampirizados, tão obsediados, que nós acabamos impingindo em outrem os respingos desses malefícios, desses comportamentos nocivos. Percebem? Nós temos que ter muito cuidado. Será que eu não estou sendo um instrumento de mal para alguém, né? Porque tudo bem, enquanto está prejudicando só a mim, eu seguro o tchan, né? Mas a outra pessoa, né? Principalmente os familiares, o pessoal do trabalho, não é? Os amigos, os filhos, os pais, os companheiros, as companheiras, nós temos que ter um cuidado muito grande. As forças fortes, porém nocivas, deletérias, negativas que estão impingindo sobre nós, se não nos está fazendo instrumentos de mal, de grande mal, a outras pessoas. A gente não quer, absolutamente, não é? Tem que ter muito cuidado, isso é muito sério, não é? Então, agora Emmanuel vem com o auxílio. Como é que nós vamos resolver isso? Aí ele é danadinho, ele guardou para o último parágrafo a solução. Vamos lá. Dar novo pasto à mente pelo estudo. Eu não falo com vocês? As obras do André Luiz, as obras de Allan Kardec, as obras psicografadas pelo Chico, Divaldo, Filomeno de Miranda, enfim, nessa gama, a Sueli, essas pessoas lindas, essas almas perfumadas, né, o Divaldo, que Deus colocou para a gente como verdadeiros presentes aqui, não é? Nessa nossa vida, essas obras não são para serem lidas, absolutamente, são para serem estudadas, aí sim, aí vamos estar sorvendo néctar, o grande néctar, porque está tudo na literatura, tudo que nós precisamos, não é? Basta que nós tenhamos a boa vontade, um pequeno esforço de estudarmos. Precisamos estudar, sabe? Nós vamos fortalecer, meus queridos, a nossa fé pelo conhecimento. É pelo conhecimento que nós fortalecemos a fé. Quanto mais conhecimentos nós adquirirmos, mais vai dilatando o nosso entendimento e a fé em Deus. Gui, mas eu conheço muitas pessoas, aí até verdadeiros peões, né, de interior, essas pessoas muito simples, que não têm nem acesso a estes conhecimentos e tem uma fé robusta, inquebrantável, sim, é verdade.
Mas querem saber? Já trouxeram de outras vidas. Entendem? Já trouxeram seus arquivos mentais na tela búdica, já trouxeram nas reminiscências, impregnadas na essência, né? Isso está até no perispírito, né? Já está tão impregnado naquela pessoa, compreende? Agora nós não, nós não trouxemos, não. Nós temos que ler muito, estudar muito, nos esforçar muito, entende? É diferente. Então vamos lá. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleva e consagrar-se em paz ao serviço incessante. O que é isso? Consagrar-se em paz ao serviço incessante. Aqui é fugirmos das muquerelas que Emmanuel fala, não é? Emmanuel cita as muquerelas, tá? Fugimos dos murmúrios, das queixas. A gente está trabalhando, está ajudando, mas está queixando, está criticando a casa que a gente está ajudando, e está julgando as pessoas. Não, nós temos que trabalhar em nós uma paz, uma tranquilidade, né? Se nós pudermos ajudar com as nossas críticas construtivas, tudo bem, mas se não pudermos, vamos fazer tudo ao nosso alcance, não só nas casas, não só nos lugares pelos quais nós podemos fazer alguma coisa, mas no nosso trabalho, na nossa família, não é verdade? Tem uma frase linda que fala assim: floresça aonde Deus te plantou, vamos dar flores, vamos dar bons frutos, aonde quer que Deus nos tenha colocado, vamos dar flores e bons frutos, vamos dar o nosso melhor. Sabe por quê? Porque essa oportunidade que nós estamos vivendo é única, é aqui agora. Quando nós voltarmos aos braços do Pai, o que nós vamos levar? Só reclamações, só arrependimentos pelo tempo perdido, por não termos amado mais, perdoado mais, pedido mais perdão? Não, não é? Vamos levar coisas boas, pessoas que nós auxiliamos, o bem que nós fizemos e também essa espiritualidade que nós ajudamos. Não é verdade? Temos que pensar, né? Se nós somos herdeiros do Pai, nós estamos dilapidando essa herança, não é? Vamos voltar com uma herança melhor, né? Para chegarmos aos braços do Pai e Ele ficar muito orgulhoso de cada um de nós, por todo o bem que nós fizemos, a nós mesmos, aos nossos irmãos e aos filhos dele, que passam necessidades, encarnados e desencarnados, não é? Então, terminando, então ele fala: pasto a mente pelo estudo, a nutrição que nós temos que dar à nossa mente, não é? Paz ao serviço incessante, ele fala, é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, na cegueira mental para a divina luz da divina visão. Emmanuel encerra assim, então, este texto dele, nos concitando a darmos uma nutrição melhor à nossa mente, porque ele sabe, né? A nossa cabeça é uma usina de forças e nós temos que trabalhar mesmo a nossa mente. Agora vamos aqui dar uma olhadinha sobre os tipos de obsessão. Olha, este assunto de processos obsessivos é um assunto assim, sabe, Léo, para um seminário, porque é muito interessante, muito vasto. Isso. Não é verdade? Muita coisa, né? Nós vamos dar uma olhadinha aqui, os tipos. Então, nós temos processos obsessivos de encarnado para encarnado. Mas é incrível como que o encarnado obsedia o outro encarnado. Isso acontece muito, não é? Uma pessoa que não dá sossego para outra, não é? Se fosse relacionamentos, é uma questão de ciúmes, é uma questão de posse, de manipular. Isso acontece, não é? Esse tipo de obsessão de encarnados para encarnados, as pessoas têm que trabalhar nisso, porque tem que ter limites, né? Nós temos que trabalhar a questão da disciplina, limites. E outra coisa, nós temos aprendido na nossa doutrina
A nossa doutrina espírita, ela não é uma doutrina salvadora, né? Ela é uma doutrina consoladora, esclarecedora, não é? A doutrina espírita não veio para salvar ninguém, mesmo porque só salva-se quem quer. Quem quiser salvar, se salva. É diferente, né, de outras religiosidades que pregam isso. A nossa doutrina não. Porém, Deus nos outorga, nos presenteia, nos oferece, nos munde de todos os recursos possíveis. Por que a gente está falando isso? Porque nessa questão de encarnado, obsidiano, encarnado, existe aquele processo da bondade irritante, sabe? Ou querendo salvar o outro, quer tanto salvar o outro que obsidia ele. Pô, deixa o outro ir vivendo, dando as cabeçadas, você já mostrou o caminho, você já faz o culto no lar, você já dá bons exemplos, mais do que palavras, não é? Você dá bons exemplos no bem, você faz a sua parte. Agora, não resta fazer mais nada, a não ser continuar, não é? Mais distante, mais distante. Vamos ver agora aqui a questão de desencarnado, obsidiano, desencarnados. Isso acontece muito. As obras de André Luiz, as obras, os livros todos, muitos do Divaldo, aquele livro Nos Porões da Loucura, Loucura e Obsessão, tem várias obras magníficas que nos trazem muitos exemplos desses processos obsessivos no mundo espiritual. Tem no livro Nosso Lar uma questão muito interessante das amantes do senhor Laerte, que foi o pai do André Luiz aqui, não é? A mãe do André Luiz conta para o André Luiz que vai reencarnar em breve, que primeiro o seu Laerte vai, depois ela vai, e ela vai ter as filhas, vai ter como filhas as amantes dele que estavam o obsidiando no mundo espiritual, o perseguindo. E a perseguição dessas mulheres com o senhor Laerte, pai do André Luiz, na última encarnação dele, eram tão ferrenhas, tão contundentes, que a espiritualidade teve que proteger. Olha que interessante. Está lá no livro Nosso Lar. Teve que protegeu o senhor Laerte. Em um dos momentos que ele estava fugindo dela, ele reencarna. Eles fazem uma reencarnação compulsória do senhor Laerte. E o André Luiz fica muito revoltado. Mãe, mas não é possível, você vai ter que reencarnar, mas você vai ser mãe daquelas mulheres. Aí ela fala, o verdadeiro amor não se contenta tão somente em estender as suas mãos ao ser amado. Ou seja, ela iria estar presente, recebendo como filhas aquelas mulheres que foram... não estamos aqui para julgar ninguém, não, que não foram muito legais, né? Bom, então isso aí é um dos exemplos, mas a gente tem muitos exemplos de desencarnados que obsediam desencarnados. Tem casos de desencarnados que ficam à espreita, esperando os seus desafetos desencarnarem para torná-los refém. Tem muitas histórias. Hoje não vai dar para contar a história, né? Porque tem outras coisas também que a gente poder falar. Mas isso aqui é muito interessante na erraticidade. Este caso aqui, encarnados que obsediam desencarnados. Nós sabemos, né? Nós sabemos que nós não somos fáceis, não. Uma pessoa nossa, um afeto nosso desencarna. Ai, meu Deus, a gente não dá sossego, né? A gente fica daqui chamando a pessoa. Uma aguinha aí, gente, vocês colocaram água aí para vocês? As águas vão sendo fluidificadas, não é? Então, é muito sério porque a gente não deixa o ente querido em paz. Todas as pessoas que vêm conversar comigo sobre desencarno de entes queridos, eu falo, primeiro, não evoca, não chama, deixa quieto, dá sossego, dá paz, dá tranquilidade. Ah, mas eu não estou suportando. Olha aqui, não está suportando, não agradeça a Deus os anos, as décadas, o tempo que essa pessoa esteve com você, agradeça a Deus. Ah, mas não pode chorar? Não pode. Pode chorar, mas não pode sofrer? Pode. Claro que pode, a gente tem que escoar, né?
espargir os sentimentos, mas não pode ficar agarrado nisso muito tempo, não é? Porque prejudica. O ente querido está lá, talvez em um hospital, que é mais provável, se recuperando, sendo tratado, né, pelos enfermeiros, pelos médicos espirituais, e a pessoa está aqui, não dá sossego para o vovô, para a vovó, para o papai, para a mamãe, que Deus o chamou à presença dele, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Eu trouxe aqui para vocês este livro se chama Voltei, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Irmão Jacó. É muito interessante esse livro. Ele, na verdade, é o Frederico Figner que fundou a Odeon. E ele foi presidente, vejam vocês, ele foi presidente da Federação Espírita de Brasília. Ele foi presidente. Ele teve problemas demais para se desligar do corpo, precisou de vir a Magda, filha dele, que já tinha ido antes. Mas olha que nós vamos dar uma ilustração desse caso aqui, de encarnados que obsediam desencarnados. Ele já estava numa colônia, já estava mais ou menos bem, em um pseudo-hospital, porque ele precisou de um tratamento, e então ele começou a sentir-se mal, sabe? Começou a sentir-se muito mal, desconfortável. Ele fala no livro que foi uma quase segunda morte, de tão mal que ele ficou. E aí a espiritualidade veio acolhê-lo, abraçá-lo, né? Saber o que estava acontecendo. E então foram saber o que estava acontecendo os dirigentes de uma das reuniões que ele era lá, né, o presidente, o dirigente, o diretor, o coordenador. De uma certa feita, reunidos, começaram a lamentar profundamente o desencarne dele. E alguns falavam assim, mas por que Deus o levou? Por que Deus fez isso com a gente? Nós estamos aqui sem o nosso querido dirigente. Isso é um absurdo. Será como é que ele está? E então começaram a entrar naquele clima de lamentações, de queixas, de indignação com Deus. Ele recebeu esses eflúvios, essas emanações nocivas ao perispírito dele. Olha, gente, isso é muito sutil. Nós temos que ter muito cuidado, até com as nossas lamentações, com as nossas emanações, não é? De indignação, entende? Isso aconteceu, não é? Está neste livro, é muito interessante este livro. Tem mais histórias interessantes também, mas nós temos que ter cuidado aqui. Todos os nossos entes queridos que foram, não é, para o segundo andar, a vida continua, a vida depois da vida, não é verdade? Então nós não temos o direito de perturbá-los. Nós não temos. Nós temos que agradecer a Deus o tempo que eles estiveram conosco, mas agradecer muito mesmo. Pode chorar, mas é claro que nós vamos chorar, e muito, não é? E muito, mas lágrimas de uma saudade saudável, não é? E de gratidão a Deus por termos tido aquele ser amado. E por outro lado, daqui a pouco, nós vamos estar todos juntos outra vez, ó, encarnação, piscar de olhos, não é? Calma. Este caso aqui, né? Os processos obsessivos de desencarnado para encarnado que são os mais usuais, né? Que nós todos passamos por isso, não é? E a força de atração é muito grande, e nós não fomos tão ruins assim nas nossas outras experiências, não é, no corpo, mas também não fomos santos, coisa nenhuma, né? Então, nós deixamos mesmo rastros de animosidades. Deus é que sabe, né? Que nós aprontamos. Acho que nós somos muito felizes hoje em dia. Acho que a gente... Viu, Léo? Viu, Simone? Acho que a gente não aprontou muito, assim, não. Porque nós somos tão felizes, louvado seja Deus, né? E a gente, assim, tem tido tanta força, tantos recursos para continuarmos quitando os nossos débitos. E a doutrina tem nos ajudado tanto. Feliz de nós que abraçamos essa doutrina, não é? Mas tem dois outros tipos de processos obsessivos, dos quais o Emmanuel não fala aqui, mas que nós temos que elucidá-los para vocês,
que primeiro é essa questão mesmo da obsessão compartilhada, que nós já conversamos aqui. Mas tem uma outra, que é muito séria, que é a auto-obsessão. Entende? Auto-obsessão. A pessoa já traz uma alma doente de outras vidas, já traz um processo de culpa, traz um complexo, não é? E traz umas paranoias, traz uma problemática, e Deus vai dando os recursos, família, trabalho, estudo, saúde, mas não. Vocês conhecem alguém assim? Tá tudo ruim, tá sempre ruim, entende? A pessoa tá sempre com carinha amarga, sempre triste. É uma coisa séria, são processos de auto-obsessão que também a pessoa precisa de se cuidar. Se nós conhecemos alguém assim, cabe ajudarmos, se a pessoa quiser, claro, né? Se ela quiser ajuda, porque ela pode se libertar disto. Porque o que vai acontecer com o processo culposo? Vai escancarar as portas para uma obsessão muito séria, não é? Aí vem as lembranças vívidas do passado. A pessoa se envolve com aquilo e se sente a última das criaturas. Também passa por outro lado, outro caminho, o caminho do orgulho. A pessoa extremamente orgulhosa sente aquilo tudo, mas tem tanto orgulho que não abre o coração, não busca ajuda, não é? Muito sério. São as mazelas mesmo do ser humano, principalmente se ele está enraizado dentro daquilo, né, que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, as duas maiores chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Não é? Vamos dar uma olhada aqui no tratamento, buscando ajuda. Como é que nós vamos fazer para nos ajudarmos, né, e ajudarmos essas pessoas que estão vivenciando os processos obsessivos? O tratamento espiritual, ele é fantástico, mas junto com o tratamento espiritual, muitas vezes, quando o caso começa a ficar mais sério, precisa do tratamento psicológico e muitas vezes um tratamento médico, de preferência alopático, fitoterápico. Isto aí nós somos categóricos em afirmar. Muitas vezes é necessário um acompanhamento médico, sabe? E existe uma gama, não é, de medicamentos que podem auxiliar. A homeopatia é fantástica para esses casos, a fitoterapia, fantástico. Tem tratamentos muito bons, mas o tratamento espiritual é imprescindível. Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou antes, lembra quando a gente conversou? Por que Deus permite? Se Deus está permitindo esse processo, não é, obsessivo, é porque ambas as partes estão necessitando, meus queridos. Não é só encarnado, não. Os desencarnados também estão, coitados, infelizes, não é? Infelizes. Estão desorientados, desnorteados. Olha, nós temos que ter um carinho, um aconchego, um acolhimento com a espiritualidade. Não gosto de falar inferior. Nem gosto de falar infeliz, não gosto. Vamos falar a espiritualidade que ainda não conhece o Cordeiro de Deus, né? ainda não quer ver o sol, o nosso sol maior, não é? Mas nós temos que ter uma acolhida, um carinho muito grande para com todos eles. São todos filhos de Deus e muito necessitados. Então, o tratamento espiritual, o serviço no bem, não é? Você vai aliar o tratamento espiritual, médico, psicológico, a um trabalho no bem. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 469, a 469, não é? Ela fala assim, como que a gente deve fazer para nos alijar dos maus espíritos? Como que a gente faz? O que fazer, não é? Para nós fugirmos às influências dos maus espíritos. E a espiritualidade de Escol responde para Allan Kardec, fazendo o maior bem que for possível. O caminho do bem, né? O trabalho no bem, o serviço no bem. Olha, qual obsessor que vai querer acompanhar uma pessoa 24 horas por dia que
que só pensa o bem, que só faz o bem, que trabalha no bem, não é? Então, maior quantidade de bens. Mas ele fala mais uma coisa muito interessante na resposta dessa pergunta 469. Ele fala assim, aumenta, trabalha a sua confiança em Deus. Aqui. Acreditar em Deus é uma coisa, confiar em Deus é outra. Ah, Guigui, você acredita em Deus? Acredito, Deus criou todas as coisas, é nosso Pai, não é? Agora, confiar em Deus é entregar. Entregar. Entregar a Deus. Tanto que se acontecer algo aparentemente mal, igual o Chico Xavier falava pra gente, né? Fala. Também não gosto de usar essas palavras no passado, não. Ele fala até hoje, continua falando para nós as coisas maravilhosas, não é? Então, o Chico Xavier falava que todo mal que nos acontece é um aparente mal. Lá na frente, nós vamos chegar à conclusão que foi um bem, seja o que for, foi um grande bem, precisava. Até para limpeza de perispírito, precisava de acontecer. Compreende? Então nós temos que confiar em Deus. Espera aí um pouquinho, está acontecendo isso comigo. Deus, espera aí. O Senhor é meu pai, o Senhor me ama, sou sua filha caçula. O Senhor me ama muito. O Senhor é pura misericórdia comigo. Se está acontecendo um fato tão desagradável assim comigo, aqui tem uma razão de ser, porque é para quê? Eu não vou perguntar por que comigo. É para quê, meu Deus? O que eu tenho que aprender mais? E aí a gente vai dilatando o entendimento. É nessa hora, entende? Então vamos lá. Vigiar e orar, nós já falamos, né? Sobre o vigiar e orar. O culto no lar. Olha, o culto no lar, ele vai ajudar em muito, 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 muito a questão da iluminação, da evangelização, de uma compreensão maior para estes irmãos, nossos desafetos de outras vidas. Porque eles nos imaginam de um jeito. Quando eles chegam em nossa casa, eles são trazidos, né? Em nosso lar. E que nos vê orando, louvando ao Senhor, estudando, eles vão falar assim, o que é isso? Alguma coisa mudou? Olha como é que essa pessoa tá, né? E eles vão beber na fonte que nós estivermos fazendo jorrar em nossa casa. Olha quantos e quantos e quantos desafetos são trazidos ao nosso lar, à nossa casa, quando nós estamos fazendo o culto no lar. Vou contar para vocês. Eu tenho 3 filhas, e a minha filha do meio passou recentemente por um processo obsessivo muito contundente, muito incisivo, muito ostensivo, e foi, assim, uma luta nossa, muito grande, para poder ajudá-la, porque ela passou a ser muito atormentada à noite, várias noites sem dormir, e no outro dia ela dá aula de canto, dá aula de música, e tem uma série de tarefas, e nós, então, começamos a buscar isso tudo que nós estamos falando. Por isso que é bom, né? O palestrante que vive os cenários do que ele fala, é bom porque ele fala com mais propriedade. Não é, Léo? Nós temos que vivenciar esses cenários todos para falarmos com mais propriedade dessas coisas todas. Então, nós buscamos tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. Tratamento espiritual, tratamento médico, homeopático, fitoterápico. Aí, ela foi... Buscamos orientação espiritual, né? Eu trabalho em... São 25 casas. É claro que eu não liguei para as 25 casas, mas algumas casas eu procurei ajuda e me ajudaram muito, graças a Deus. E foi dada a seguinte orientação para ela. Vejam vocês que interessante. Para que ela fizesse o culto no lar todos os dias. Olha que interessante. Simples, né? Uma receita tão simples. E assim ela fez. Ela começou a fazer o culto no lar todos os dias. E algumas casas fizeram também um tratamento espiritual, uma doutrinação, um diálogo, né? Com essa espiritualidade que estava necessitada da luz que ela já emana, porque eles vêm buscar mesmo luz, sabe? Quando você acende uma luz, você é o primeiro a ser iluminado. E como ela é uma pessoa que vem num trabalho de reforma íntima maravilhoso, então isso acontece, viu, meus queridos, conosco, quando a gente se propõe a uma reforma íntima, que também está aqui, ó, né? A mudança dos velhos hábitos, né? A arrancar de nós aquelas raízes
que nos seguram ainda muito a materialidade, as coisas muito terrenas, apegos, não é? Então, com isso, graças a Deus, louvado seja Deus, ela está bem melhor. É bom a gente contar essas coisas para dar ânimo, se tem alguém, né, vivenciando isso. E, além da reforma íntima, o culto no lar, os estudos edificantes. Eu coloquei ali em cima mantras que eu quero ensinar para vocês. 2 mantras aqui, rapidinho. Dá tempo? Dá sim. É 19 horas, mas se quiser uns minutinhos para você concluir, fica à Pergunta o vontade. pessoal, se o pessoal ainda me tolera um pouquinho. Tá ótimo, Chico. Tá ótimo, Guigui. A gente vai proseando, né? E é bom, não é? A gente vai proseando. Então, os mantras, é porque é o seguinte, eu falo por mim, eu vivencio processos obsessivos muito fortes. Todos nós, né? Todos nós que abraçamos uma causa, que temos as nossas tarefas, eles não querem, né? Assim como não querem que o nosso planeta melhore, não querem que o nosso Brasil saia dessa condição, né, que ele vive há muitos anos, também não querem que nós também melhoremos, cresçamos, então eles realmente perturbam mesmo, mas a gente vai com muito carinho, com muita paciência, com muito amor. Então, eu vou ensinar para vocês 2 mantras, que é a questão dos pensamentos que chegam avassaladores, atormentando a cabeça da gente. Um deles é assim: Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Gente, amanhã você vai ter falando isso, sabe? Você pode falar, Nosso Senhor, né? Então, Jesus Cristo me abençoa, eu só penso coisa boa. Nossa Senhora me abençoa, eu só penso coisa boa. Quando começam as falácias, sabe? Isso acontece com vocês? De vez em quando? Umas perturbações, umas imagens, umas ideias tão autodeprimentes, degradantes, são realmente muito ruins. E o outro mantra é assim: a minha mente é a mente de Deus. A minha mente é a mente de Deus. Que fazem muito bem. Aqui é como tirar com a mão. É fantástico. Por isso que eu estou oferecendo para vocês este mimo aqui, ó. Viu? Essa dica de amor, né? E para encerrar, nós vamos lembrar Allan Kardec aqui falando que as imperfeições morais é que vão dar aso à ação dos espíritos obsessores. As nossas imperfeições morais, que nós estamos aqui, não para trabalhar o nosso intelecto. O nosso intelecto está ótimo, está top, está dessa, maravilhoso. A gente já não lê mais bula, já não lê catálogo, já não lê nada, tudo a gente sabe, todo mundo tem um chip aí instalado. Agora, as questões nossas são morais. Morais. Nós viemos de capela para trabalhar aqui nesse planeta as questões morais. Precisamos de melhorar moralmente, sempre. Então, isso aqui, ó, é que vai fazer com que nós venhamos a atrair essa qualidade de irmãos para nos perseguirem, né? Para nos fazerem vingança de algumas coisas e nos prejudicarem, não é? Então, transgressões constantes das leis de Deus, mau uso do nosso livre-arbítrio, invigilâncias, não é? E vigilância é um caso muito sério, porque a gente cai em cada pegadinha, sabe? Tem que ter muito cuidado. Brigas dentro de casa são pegadinhas. Eles jogam uns contra os outros. E filhos, pais, a gente tem que ter companheiros, né? Tem que ter muito cuidado mesmo com essa questão da invigilância. E orgulhos, egoísmo e vaidades em excesso, e as paixões e vícios. Isso tudo exacerbado no processo assim, dilatado, né, que nós vamos dando aso, é o que Allan Kardec falou. Meus queridos, é óbvio que nós vamos atrair para perto de nós o mesmo naipe de irmãos desencarnados assim. Né? De uma próxima oportunidade, nós podemos aprofundar mais. Mas por hora, dentro do que nos foi solicitado, é isso. Eu quero convidar vocês, para na hora que vocês puderem, visitar meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, chama Guigui Palestrante, e lá estão gravadas vários estudos, os mais diversos, e sempre bem humorados,
de uma forma bem, bem leve. Vocês estão convidados a me visitar a hora que vocês quiserem. Eu agradeço muito. Me desculpem, né? Eu passei aí uns 5 minutinhos, me perdoem, mas foi com muito amor. Com muito amor. Muito obrigada. Muito obrigada.